Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Espero que todos estejam bem e em paz profunda. Meu nome é Débora Matos, eu sou terapeuta integrativa, terapeuta floral, enfim, etc. Estudante de algumas outras terapias holísticas também. Eu venho aqui nesse vídeo dar uma explicação sobre a introdução que eu fiz do livro Um Curso em Milagres. Eu dei uma lida no prefácio, né? Já fiz um vídeo, já soltei, está no canal. No entanto, eu percebi que a leitura desse livro é uma leitura para ser feita pausadamente, de modo reflexivo, por se tratar de um conteúdo muito profundo. Eu fiz a leitura de uma forma assim, muito rapidinha. E aí a gente deixa de concatenar as ideias de maneira proveitosa, né? E eu gostaria de... Eu não vou repetir, né, a leitura, porque eu tenho, assim, uma dificuldade em fazer uma pequena produção de um vídeo, conforme vocês já sabem, né? Quem já me acompanha no canal. Mas eu vou pedir para que vocês vejam esse vídeo que eu fiz essa leitura, pausando ele. Pausando e promovendo reflexões sobre aquilo que você está lendo. Tá bom? Combinado? Eu vou prosseguir, tá? Eu tenho aqui... Então, eu li o prefácio. Eu acho que eu vou, então, seguindo aqui, né, no que está sendo escrito aqui na página, o que vem logo a seguir é o índice. Então, eu vou fazer a leitura do índice, tá bom? Ele é um pouco grandinho, tá? E aí eu vou fazer um outro vídeo já iniciando a leitura do livro propriamente dito, do conteúdo, tá bom? Então, a introdução. Logo depois vem o capítulo 1, que é o significado dos milagres. Primeiro, princípios dos milagres. Segundo, revelação, tempo e milagres. Terceiro, expiação e milagres. Eu vou dar uma ajeitadinha aqui no celular, que ele tá um pouquinho torto. Quarto, como escapar da escuridão. Quinto, integridade e espírito. Sexto, a ilusão das necessidades. Sétimo, distorções dos impulsos para o milagre. Capítulo 2, a separação e a expiação. Primeiro, as origens da separação. Segundo, a expiação como defesa. Terceiro, o altar de Deus. Quarto, a cura como libertação do medo. Quinto, a função do trabalhador de milagres. Sexto, medo e conflito. Sétimo, causa e efeito. Oitavo, o significado do juízo final. Só um minutinho, pessoal, que a minha almofada está tampando o... Agora que eu tô vendo aqui. O sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato, né? Que eu coloquei ali pra vocês. Eu quero colocar na parede, mas eu ainda tô pensando que... Tô precisando dar uma pintada aqui no apartamento. Mas eu acho que dá pra colar. Enfim. Então, no capítulo 2, né, o sétimo, o significado do juízo final. Capítulo 3, a percepção inocente. Primeiro, expiação sem sacrifício. Segundo, milagres como percepção verdadeira. Terceiro,
percepção versus conhecimento. Quarto, o erro e o ego. Quinto, além da percepção. Sexto, o julgamento e o problema da autoridade. Sétimo, criar versus autoimagem. Capítulo 4. As ilusões do ego. Introdução. Primeiro, ensinamento certo e aprendizado certo. Segundo, o ego e a falsa autonomia. Terceiro, amor sem conflito. Quarto, isso não precisa ser assim. Quinto, a ilusão do ego-corpo. Sexto, as recompensas de Deus. Sétimo, criação e comunicação. Capítulo 5, cura e integridade. Introdução. Primeiro, o convite ao Espírito Santo. Segundo, a voz por Deus. Terceiro, o guia para a salvação. Quarto, ensinando e curando. Quinto, o uso da culpa pelo ego. Sexto, tempo e eternidade. Sétimo, a decisão a favor de Deus. Capítulo 6. As lições de amor. Introdução. Primeiro, a mensagem da crucificação. Segundo, a alternativa para a projeção. Terceiro, como abandonar o ataque. Quarto, a única resposta. Quinto, as lições do Espírito Santo. Capítulo 7. As dádivas do reino. Primeiro, o último passo. Segundo, a lei do reino. Segundo, a realidade do reino. Terceiro, peraí que eu acho que eu errei aqui. Primeiro, o último passo. Segundo, a lei do reino. Terceiro, a realidade do reino. Quarto, a cura como reconhecimento da verdade. Quinto, a cura e a imutabilidade da mente. Sexto, da vigilância à paz. Sétimo, a totalidade do reino. Oitavo, a crença inacreditável. Nono, a extensão do reino. Décimo, a confusão entre dor e alegria. 11º, o estado de graça. Capítulo 8. A jornada de volta. Primeiro, a direção do currículo. Segundo, a diferença entre aprisionamento e liberdade. Terceiro, o encontro santo. Quarto, a dádiva da liberdade. Quinto, a vontade sem divisão da filiação. Sexto, o tesouro de Deus. Sétimo, o corpo como um meio de comunicação. Oitavo, o corpo como meio ou fim. Nono, a cura como percepção corrigida. Capítulo 9. A aceitação da expiação. Primeiro, a aceitação da realidade. Segundo, a resposta à oração. Terceiro, a correção do erro. Quarto, o plano de perdão do Espírito Santo. Quinto, o curador não curado. Sexto, a aceitação do teu irmão. Sétimo, as duas avaliações. Oitavo, grandeza versus grandiosidade. Capítulo 10. Os ídolos da doença. Introdução. Primeiro, estar em casa, em Deus. Segundo, a decisão de esquecer. Terceiro,
o Deus da doença. Quarto, o fim da doença. Quinto, a negação de Deus. Capítulo 11. Deus ou o ego. Introdução. Primeiro, as dádivas da paternidade. Segundo, o convite à cura. Terceiro, da escuridão à luz. Quarto, a herança do Filho de Deus. Quinto, a dinâmica do ego. Sexto, despertando para a redenção. Sétimo, a condição da realidade. Oitavo, o problema e a resposta. Aqui no quinto, a abre aspas, dinâmica, fecha aspas, do ego. Eu preciso me adaptar e falar as aspas que eu ainda não falo, às vezes eu falo assim, né? Mas o certo é falar abre aspas e falar a palavra ou a frase e depois falar fecha aspas, né? Só um adendozinho aqui, uma observaçãozinha, tá bom? Para explicar. Capítulo 12. O currículo do Espírito Santo. Primeiro, o julgamento do Espírito Santo. Segundo, o caminho para lembrar-se de Deus. Terceiro, o investimento na realidade. Quarto, buscar e achar. Quinto, o currículo são. Sexto, a visão de Cristo. Sétimo, olhar para dentro. Oitavo, a atração do amor pelo amor. Capítulo 13, o mundo sem culpa. Introdução. Primeiro, a inculpabilidade e a invulnerabilidade. Segundo, o Filho de Deus sem culpa. Terceiro, o medo da redenção. Quarto, a função do tempo. Quinto, as duas emoções. Sexto, encontrar o presente. Sétimo, alcançar o mundo real. Oitavo, da percepção ao conhecimento. Nono, a nuvem da culpa. Décimo, a liberação da culpa. 11º, a paz do céu. Capítulo 14, ensinando a favor da verdade. Introdução. Primeiro, as condições do aprendizado. Segundo, o aprendiz feliz. Terceiro, a decisão a favor da inculpabilidade. Quarto, a tua função na expiação. Quinto, o círculo da expiação. Sexto, a luz da comunicação. Sétimo, compartilhando a percepção com o Espírito Santo. Oitavo, o local santo do encontro. Nono, o reflexo da santidade. Décimo, a igualdade dos milagres. 11º, o teste da verdade. Capítulo 15, o instante santo. Primeiro, os dois usos do tempo. Segundo, o fim da dúvida. Terceiro, pequenez versus magnitude. Quarto, a prática do instante santo. Quinto, o instante santo e os relacionamentos especiais. Sexto, o instante santo e as leis de Deus. Sétimo, o sacrifício desnecessário. Oitavo, o único relacionamento real. Nono, o instante santo e a atração de Deus. Décimo, o tempo do renascimento. 11º, o Natal como o fim do sacrifício. Capítulo 16, o perdão das ilusões. Primeiro, a verdadeira empatia. Segundo, o poder da santidade. Terceiro, a recompensa do ensino. Quarto, a ilusão e a realidade do amor. Quinto, a escolha a favor da completeza. Sexto, a ponte para o mundo real. Sétimo, o fim das ilusões. Capítulo 17, o perdão e o relacionamento santo. Trazendo as fantasias à verdade. Segundo, o mundo perdoado. Terceiro,
sombras do passado. Quarto, os dois retratos. Quinto, o relacionamento curado. Sexto, estabelecer a meta. Sétimo, o chamado para a fé. Oitavo, as condições da paz. Capítulo 18, a passagem do sonho. Primeiro, a realidade substituta. Segundo, a base do sonho. Terceiro, luz no sonho. Quarto, um pouco de boa vontade. Quinto, Quinto, o sonho feliz. Sexto, além do corpo. Sétimo, eu não preciso fazer nada. Oitavo, o pequeno jardim. Nono, os dois mundos. Capítulo 19. Alcançar a paz. Primeiro, cura e fé. Segundo, pecado versus erro. Terceiro, a irrealidade do pecado. Quarto, os obstáculos à paz. Capítulo 20. A visão da santidade. Primeiro, a Semana Santa. Segundo, a dádiva dos lírios. Terceiro, o pecado como um ajustamento. Quarto, entrar na arca. Quinto, arautos da eternidade. Sexto, o templo do Espírito Santo. Sétimo, a consistência entre meio e fim. Oitavo, a visão da impecabilidade. Capítulo 21, a razão e percepção. Introdução. Primeiro, a canção esquecida. Segundo, a responsabilidade pelo que se vê. Terceiro, fé, crença e visão. Quarto, o medo de olhar para dentro. Quinto, a função da razão. Sexto, razão versus loucura. Sétimo, a última questão sem resposta. Oitavo, a mudança interior. Capítulo 22. A salvação e o relacionamento santo. Introdução. Primeiro, a mensagem do relacionamento santo. Segundo, a impecabilidade do teu irmão. Terceiro, a razão e as formas do erro. Quarto, a bifurcação da estrada. Quinto, fraqueza e defensividade. Sexto, a luz do relacionamento santo. Capítulo 23. A guerra contra ti mesmo. Introdução. Primeiro, as crenças irreconciliáveis. Segundo, as leis do caos. Terceiro, salvação sem intransigência. Quarto, acima do campo de batalha. Capítulo 24. A meta do especialismo. Introdução. Primeiro, o especialismo como um subtítulo para o amor. Desculpe, eu falei errado. Primeiro, o especialismo como um substituto para o amor. Segundo, a traição do especialismo. Terceiro, o perdão do especialismo. Quarto, especialismo versus impecabilidade. Quinto, o Cristo em ti. Sexto, como salvar-se do medo. Sétimo, o local do encontro. Capítulo 25. A justiça de Deus. Introdução. Primeiro, o elo com a verdade. Segundo, aquele que te salva das trevas. Terceiro, percepção e escolha. Quarto, a luz que trazes contigo. Quinto, o estado de impecabilidade. Sexto, a função especial. Sétimo, a rocha da salvação. Oitavo, a justiça devolvida ao amor. Nono, a justiça do céu. Capítulo 26, transição. Primeiro, abre aspas, sacrifício, fecha aspas, da unicidade.
Então, é o sacrifício da unicidade. Segundo, muitas formas, uma correção. Terceiro, a zona da fronteira. Quarto, o espaço que o pecado deixou. Quinto, o pequeno obstáculo. Sexto, o amigo indicado. Sétimo, as leis da cura. Oitavo, a iminência da salvação. Nono, pois eles vieram. Décimo, o fim da injustiça. Capítulo 27. A cura do sonho. Primeiro, o retrato da crucificação. Segundo, o medo da cura. Terceiro, além de todos os símbolos. Quarto, a resposta silenciosa. Quinto, o exemplo da cura. Sexto, as testemunhas do pecado. Sétimo, o sonhador do sonho. Oitavo, o abre aspas, herói fecha aspas, do sonho. O herói do sonho. Capítulo 28. Desfazer o medo. Primeiro, a memória presente. Segundo, revertendo efeito e causa. Terceiro, o acordo de união. Quarto, a união maior. Quinto, a alternativa para os sonhos de medo. Sexto, os votos secretos. Sétimo, a arca da segurança. Capítulo 29, o despertar. Primeiro, fechar a brecha. Segundo, a vinda do hóspede. Terceiro, as testemunhas de Deus. Quarto, os papéis nos sonhos. Quinto, a morada imutável. Sexto, o perdão e o fim do tempo. Sétimo, não busques fora de ti mesmo. Oitavo, o anticristo. Nono, o sonho que perdoa. Capítulo 30, o novo começo. Introdução. Primeiro, regras para decisões. Segundo, o livre-arbítrio. Terceiro, além de todos os ídolos. Quarto, a verdade atrás das ilusões. Quinto, o único propósito. Sexto, a justificativa do perdão. Sétimo, a nova interpretação. Oitavo, a realidade imutável. Capítulo 31, a visão final. Primeiro, a simplicidade da salvação. Segundo, caminhando com Cristo. Terceiro, aqueles que acusam a si mesmos. Aqui, no caso, pulou o quarto. Aqui está dizendo quinto, tá? Eu vou seguir a ordem que está aqui. Quinto, autoconceito versus ser. Sexto, o reconhecimento do espírito. Sétimo, a visão do Salvador. Oitavo, escolhe outra vez. E assim está completo o índice do livro. Então aqui já vem uma introdução que é bem pequena, então que eu vou aproveitar e ler, tá? E o próximo vídeo já vai começar com o capítulo 1. Vamos lá. Introdução. 1. Esse é um curso em milagres. 2. É um curso obrigatório. 3. Só em caixa alta. Só é voluntário o momento em que decides fazê-lo. Só é voluntário o momento em que decides fazê-lo. 4. Livre-arbítrio não significa que podes estabelecer o currículo. 5. Significa apenas que podes escolher o que queres aprender em determinado momento. 6. O curso não tem por objetivo ensinar o significado do amor, pois isto está além do que pode ser ensinado. 7. Ele objetiva, contudo, remover os bloqueios à consciência da presença do amor, que é a tua herança natural. 8. O oposto do amor é o medo, mas o que tudo abrange não pode ter opostos. Ou seja, assim, um exemplo que eu dou, né, de uma leitura rápida, uma frase dessa é uma frase profunda, que necessita um momento para a gente refletir,
né? Não pode em seguida logo já ir lendo uma próxima frase. Quer dizer, a gente no decorrer do livro vai esmiuçar essa ideia que está sendo colocada numa frase simplesmente, né? Mas é algo que impacta, porque eu percebi isso lendo. Por isso que eu fiz aquela introduçãozinha falando sobre a rapidez com que eu li, né? Porque essa frase, por exemplo, olha, o oposto do amor é o medo, mas o que tudo abrange, quer dizer, o amor, né? Não pode ter opostos. Já é algo a ser aqui refletido com bastante calma, né? Então, 2. Este curso, portanto, pode ser resumido muito simplesmente dessa forma. Olha só, são 3 frases. Nada real pode ser ameaçado. Nada irreal existe. E nisso está a paz de Deus. Essas 3 frases estão em negrito. Nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus. Dá até pra gente aproveitar essa frasezinha e fazer um quadrinho assim desse tipo, né? Pra colocar ou escrito à mão ou com alguma arte, né? Pode ser uma mandala de pontos com essas 3 frases no meio, né? Bem interessante. E a gente colocar a fonte, que é Um Curso em Milagres. Então, até o próximo vídeo, que eu continuo com o capítulo 1 nele. Namastê, fiquem com Deus. Até já!